como fazer uma leitura madura dos eventos descritos na Bíblia, principalmente os acontecimentos do Velho Testamento. Ah, sim, isso é fantástico. Eu penso que a gente deva se colocar na mensagem. Então, quando você estiver lendo a história, independente se você é homem ou mulher, não importa isso. Quando você estiver lendo a história de Abraão, se coloca no lugar. Imagina que você é o pai ou que você é a mãe. Imagina que você está vivendo aquilo. Por quê? Porque aí você vai transferir para o texto vida, realidade. Então você vai sentir, você vai colocar um componente que é sentimento, que é vida de verdade. Então isso é muito importante, não é? Então eu estou lá lendo o episódio ou do Velho ou do Novo. Se eu estivesse vivendo essa situação aqui, como eu me sentiria? Troca os nomes, coloca o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus familiares. Troca os nomes lá e coloca o nome da sua família. Tenta se imaginar vivendo aquela situação. Você vai ver que você vai atentar para detalhes que não estão escritos. Porque o texto ele não foi escrito para descrever tudo. Eu vou dizer isso em calma, queria que você prestasse atenção. O texto bíblico não foi escrito para descrever tudo, ele foi escrito para evocar. Por quê? Se eu me proponho a escrever uma biografia do Divaldo Franco, tem como eu descrever os 94 anos dele, minuto a minuto, num livro? Tem. Então, a biografia, ela evoca a vida da pessoa. Ela só dá pinceladas. E você tem que preencher com vida aquele conteúdo. É igual aos textos. Então, uma pergunta sobre essa. Você falou que o Novo Testamento eram as experiências de Pedro, e quem escreveu, quem relatou os Atos dos Apóstolos, melhor dizendo. Então, os Atos dos Apóstolos é uma coisa muito interessante, porque Paulo, está descrito no livro Paulo e Estevão. Paulo está preso em Cesareia, ele já havia coletado uma série de informações sobre o Evangelho, tinha conversado com Maria. Olha a inteligência do Paulo, né? Que ele sabia que a anotação ali do Mateus não tinha tudo. Então ele quis encontrar com Maria. Ele quis falar. Como é que foi? Como é que foi o negócio? Conta para mim. Ele quis viver. Aí encontrou com Maria Magdala, encontrou com Levi, e fez uma seleção, entregou para o Lucas, porque ele não podia mais escrever, ele estava preso. O Lucas escreveu o Evangelho. Quando o Lucas escreveu e trouxe o Evangelho, ele falou: nossa, ficou bom isso aqui, gostei, não é? Conta agora a história dos apóstolos. Essa visão do Paulo é extraordinária, porque as pessoas acham assim: eu só leio Kardec, se não for obra de Kardec, tem que queimar tudo e matar quem escreveu, porque nós estamos com os fundamentalistas agora no movimento espírita. Não é? Se nós eliminarmos a vida de quem veio depois de Kardec, não teria espiritismo. Não teria. Não é? Por quê? Porque as pessoas dão continuidade. Hoje nós estamos aqui. Amanhã todos nós estamos passando o bastão. Não é? E aí o Paulo teve essa preocupação de descrever a história dos continuadores, daqueles que levaram a luz do Cristo para outros corações. E graças a eles, a luz do Cristo chegou até hoje em nós. Maravilha. Como explicar mãe e filha, uma de 82 anos e a filha de 60 anos, não se suportarem convivendo na mesma casa? Como ajudar mãe e filha se nenhuma quer reconhecer o próprio erro?
Isso, como é que explica isso? Reencarnação. Reencarnação. A reencarnação tem um mecanismo duplo de justiça e misericórdia. Quanto mais você odeia, mais próximo você vai ficar da pessoa. Isso vale para as nossas relações interpessoais e isso vale para as nossas relações sociais. Então, por exemplo, você é radical num partido, na próxima você vai nascer no outro. Você é judeu, detesta muçulmano, na próxima você nasce muçulmano. Você é muçulmano, detesta judeu, na próxima você nasce judeu. Você é espírita, briga com o evangélico, na próxima encarnação você está numa família evangélica. Por quê? Porque a lei do universo é amor. Então, todas as pessoas que a gente teve uma relação de onça, que você mordeu e foi mordido, esse ódio é dissolvido nas relações familiares. Ele é dissolvido nas relações familiares. Só que aqui eu gostaria de destacar um aspecto, porque por enquanto eu falei só da justiça. Eu queria destacar o aspecto do amor de Deus. Porque na justiça humana, e está aqui um promotor e um juiz, como é que funciona na justiça humana? Instalou o ódio, um cometeu um crime contra o outro, o que faz? Cadeia. Cadeia. É preso. Na lei divina, a bondade divina chama os dois e fala assim: o que aconteceu aí? O que aconteceu? Aconteceu isso, aquela confusão. Então, agora, vocês estão com 3 toneladas de ódio para dissolver. Tanto ódio assim, só tem um jeito. Você vai ser mãe, você vai ser filha. Porque tamanho ódio, só o amor de mãe e o amor de filha pode dissolver. Só o amor de mãe e o amor de filha. E os grandes ódios da encarnação são resolvidos nas relações de pai, mãe, marido, mulher, sogra, sogro, cunhado, cunhada, família. É o único jeito. Então nós temos que honrar essa possibilidade. Eu não estou dizendo que você vai morrer de amor se você identificou naquele familiar um laço de desafeto. Não é isso. Você não reencarnou para morrer de amor. Você reencarnou para dissolver o ódio. É isso. Chega de ódio. Chega de ódio. Essa é a lição. Agora, eu estou do lado, estou vendo os dois, veio como mãe e filha, essa relação estão brigando, porque quando é assim, quando chega a esse ponto de 2 criaturas que se odeiam, vir como mãe e filha, é porque já estão brigando há 1.500, 2.000 anos. Tem problema não. Quer continuar brigando? Da próxima vem como gêmeo siamês. Para ficar mais juntinho. A pergunta aqui é bem pequena, mas é bem provocativa. Olha só. Tudo que a onça faz, ela alimenta o espírito? Tudo que a onça faz educa o espírito. Tudo. Por quê?
Porque as vicissitudes do mundo corporal testam o espírito. A coisa mais fácil é ser caridoso em nosso lar. Só tem espírito equilibrado. 18 horas começa a tocar música, prece do governador. Você imaginou isso? 18 horas, Pará, Macapá, aí vem o prefeito, todo mundo faz prece, governador, tudo prece. É fácil ser caridoso e equilibrado em nosso lar. O difícil é ser equilibrado no umbral. Aí é difícil. Então, a vida corporal é o teste. É o teste. Então funciona assim. Quando você vai reencarnar, você tem uma lista de prioridade de aquisições. Então, por exemplo, a pessoa fala assim: prioridade número 1, que eu preciso adquirir nessa encarnação: paciência. Paciência, paciência. Aí o que Deus faz? Coloca 5 ansiosos na sua vida. Mas aqueles ansiosos, já viu aqueles ansiosos, mas do grau máximo. Aí você fala assim: nossa, pai, o que eu fiz? Meu filho, você não quer construir paciência? Como é que você fica bom em matemática? Resolvendo questões de matemática, ué. Não é? Como é que você fica bom na paciência? Convivendo com gente ansiosa. Então, a vida corporal, essa vida de onça, educa, fortalece, deixa o espírito robusto. Robusto. Ok. Quais os pontos da obra de Rustem que não se harmonizam com a obra de Kardec? Quais princípios? Bom, saiu um pouquinho do tema, né? Mas, primeiro ponto que sai fora, a questão de que Jesus não veio no corpo físico, porque aí nós criaríamos um regime de exceção. Esse é o primeiro ponto. Não existe regime de exceção na Terra. Não existe regime de exceção. Todo mundo nasce, todo mundo morre. Então, encarnou na Terra, não tem, eu vou encarnar sem onça. Não tem jeito. É com onça. Então, nesse ponto, Kardec foi de uma sabedoria, de um fino. Ele foi no ponto. No ponto. Mas há um outro, além disso, eu acho que há um aspecto muito mais profundo nisso. Muito mais profundo, que eu acho que está na essência da vida de Jesus. E aí eu vou dizer a minha leitura, eu não quero te impor a minha leitura do Evangelho. Mas eu não posso deixar de compartilhar a minha leitura do Evangelho. Para mim, como Jesus é o modelo da humanidade, para ele ser modelo, ele teve que preencher um requisito, um pré-requisito. Para ele ser modelo e para ele ser guia. Quando Jesus planejou a sua vinda, os cristos do sistema, os cristos, porque você acha que anjo vai planejar a encarnação de Cristo? Os cristos se reuniram e falaram assim: mano, vai ter o quê? Que tu vai nascer lá para ensinar aquele povo.
é tudo gente inteligente, mas teimosa. Tu vai ensinar aquele povo. O que tu quer aqui? Jesus falou assim: põe tudo. Mano, tudo. Põe tudo. Mano. Tem certeza? Põe tudo. Tudo que um encarnado puder passar na terra, eu vou viver. Mano do céu. Mano, para a gente pôr tudo, tu vai ter que morrer assassinado. Põe aí, assassinado. Mano, para ter tudo, tu vai ter que ser traído por todos os amigos. Põe aí, traído por todos os amigos. Mano, para pôr tudo, é o seguinte, que tem uns cabras que nascem na terra, que o débito deles é tão grande que eles não podem ter família. Então, mano, a gente vai ter que, tu vai ter que nascer num coxo. Nós não vamos ter jeito de colocar você num berço, mano. Nós vamos ter que te pôr num coxo. Põe no coxo. Mano, você não quer rever isso não? Porque é o seguinte, além de ser assassinado, você tem que ser torturado, eles vão ter que te bater 24 horas, eles vão ter que destruir todos os seus órgãos internos, eles vão te bater tanto, mano, que você vai durar só 2 horas na cruz, porque vai estar tudo destruído. Coloca violência, tortura e destruição dos órgãos. Você entendeu agora a vida de Jesus? Então, não existe nada nessa terra que você venha viver que Jesus já não tenha vivido. Só que tem um detalhe. Ele ensinou como. É por isso que ele é o modelo da humanidade. Você fala para ele: Jesus, me torturaram, furaram meu fígado, arrancaram meu coração. Ele falou: meu também. Meu também. Mas, mestre, você não está entendendo. Eu fui traído, esse processo é injusto. Eu fui assassinado injustamente. Eu também. Mas, mestre, as pessoas que eu mais amo me abandonaram. Eu falei: eu também. Você entendeu agora? É por isso que ele é o guia e modelo. Ele passou por tudo que um encarnado pode passar. Não existe nenhuma dor no mundo que Jesus não tenha passado. Então, o que eu vou dizer? Senhor, obrigado. Né? Para uma pessoa que é médium, como discernir o que não é seu? Controlar a onça, mas se o espírito não está bem? Não. O espírito sempre está bem. O espírito sempre está bem. Quando o espírito não está bem, é porque a onça está dando ordem para o espírito. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que colocar a ordem dentro da casa interna. Colocar ordem. Se eu sou médium e eu não sei o que é meu e o que é dos espíritos, então eu tenho que fazer um dever de casa antes da mediunidade. Primeiro, silêncio. Eu preciso aprender a ficar em silêncio, recolhido,
observando meus pensamentos, minhas emoções, meu corpo físico. Eu preciso criar intimidade com o silêncio. Isso tem nome, isso se chama meditação. E eu preciso aprender a orar. A orar. Se eu não aprender o silêncio, e se eu não aprender a oração, não tem como ser um bom médium. Porque se você aprende a orar, e se você aprende a fazer silêncio interior, você vai saber distinguir quando não é seu. Você vai saber. O problema, gente, é o seguinte. O problema é que hoje, qual que é a maioria? Como é que é o regime de vida da maioria de nós? É vida de onça. Então, você já levanta da cama rugindo. Você já levanta pegando o WhatsApp. Não é? Você nem levanta. Você levanta, não. Você abre o olho. Cadê o WhatsApp? E você entra num turbilhão de onça. E paga a conta e resolve aqui, leva para cá e faz isso aqui, faz fazedor. Aí fica aquele tumulto. E os espíritos superiores olhando assim. Estão agitados, né? Que turbilhão. Aí você fica 16 horas nesse turbilhão e depois você quer dormir. Aí na hora que você deita, tem um tsunami dentro da sua cabeça. Parece um vespeiro. Não dorme. E aí não tem jeito de distinguir o que é seu e o que é dos outros. Então eu preciso criar rotinas no meu dia a dia. Eu tenho que ter a parada obrigatória da oração e do silêncio. Várias vezes ao dia. Porque aí você vai aprender. Isso é prática. Isso é prática. É igual exercício físico. Eu chegar aqui e falar assim, gente, vamos embora correr uma maratona? São só 42 quilômetros. Vamos desencarnar eu, Felipe, todo mundo aqui, ué. Acho que eu dou conta de correr uma maratona? 42 quilômetros? Não é assim. Primeiro você corre 100 metros, 200, 1 quilômetro, 2, 5. Até você conseguir 42, o silêncio e a oração também. Também. O dia que você tiver condicionamento mental para permanecer em silêncio, você vai adquirir uma sensibilidade que você vai estar cozinhando e vai falar assim, essa tristeza não é minha. Eu não sou assim. Essa tristeza de alguém que se aproximou de mim agora, não é minha. Você vai adquirir tanta sensibilidade, que você vai entrar no lugar e falar assim, essa ansiedade não é minha, tem um ansioso do meu lado. Mas isso não vem de graça. Isso você vai ter que desenvolver. E na mediunidade também. Na mediunidade também. Então eu falo assim, principal requisito de um médium, ele tem que saber escutar. Tem que escutar. Escutar. Observar. Mediunidade é observação. Escutar. E outra, deixa fluir a mediunidade, porque não é você que tem que ficar avaliando sua comunicação. É por isso que a mediunidade tem que ser exercida num ambiente em que você tem uma equipe mediúnica e pessoas seguras, pessoas orientadas e, sobretudo, um dialogador e alguém que vai avaliar a sua mensagem. Porque a pior pessoa para avaliar a comunicação é o médium. Ele é a pior pessoa para avaliar a sua própria comunicação. O que o médium ele tem que deixar fluir.
Aí eu estou estendendo, vou só contar esse caso aqui, que o Orlando me contou. Chico Xavier começava 2 horas da tarde a psicografar. 3 horas da manhã ele levantava da mesa. Você consegue ficar concentrado de 2 horas da tarde a 3 horas da manhã? Levantou, visivelmente cansado, leu todas as mensagens. Quando ele leu a última, começou a sair todo mundo, veio uma mãezinha e disse assim: Chico, essa mensagem aqui do meu filho, todos os nomes, tudo aqui, os nomes estão errados. Aí o Chico chamou, falou assim: fechem o grupo e vamos orar. Pegou a mensagem, orou. Vários minutos. De repente ele pega o lápis, de olho fechado, riscava e anotava o nome. Virava a folha, riscava e anotava. Riscava, anotava. Chegou na última, pôs o lápis, levantou, entregou para ela. E agora, minha irmã? Ela olhou e falou: meu Deus, Chico, é meu filho. É. Ele falou assim: minha irmã, me perdoa. Eu estou muito cansado. Eu não fui um bom filtro, mas seu filho está aqui e corrigiu a mensagem. Haroldo, há como fazer uma correlação entre os conteúdos das cartas de Paulo e os conhecimentos atuais, haja visto que elas foram escritas com um determinado objetivo para um determinado contexto? Ah, com certeza, essa pergunta é boa. Eu acho o seguinte, eu acho que nós vamos precisar de mais 300 anos ainda para entender o conteúdo das cartas de Paulo. Por quê? Porque quem as ditou foi o Cristo. Só que tem um detalhe. Ontem eu vi o cupuaçu. Bitelo desse tamanho assim. Aí o que você faz? Descasca ele, não é? Descasca, come a casca e joga fora o resto, não é? É o que a maioria das pessoas faz quando lê a Bíblia. Fica preso na historinha e não tira o espírito da letra. Gente, a história, a historinha, a história, a geografia, aquilo é a casca do cupuaçu. A linguagem, aquilo é o envoltório. Você tem que comer a fruta. E aí o que você faz? Você pega todos os conhecimentos que estão disponíveis e utiliza para você extrair a fruta da carta, não a letra, porque o próprio Paulo deu a dica: a letra mata, mas o espírito dá vida, ele vivifica. Come o fruto, gente, para de comer casca. Essa é a dica. Essa aqui é uma pergunta geral e específica para você. Particular, vamos dizer assim. É onça. A pergunta já é uma onça. Então, como nós estamos já indo para o fim, será a última pergunta e você já faz as suas conclusões finais, Haroldo. Tá bem? Você é conhecedor, estudioso profundo do que devemos fazer, nós devemos fazer para agir corretamente. Agora vem a parte cabeluda. O que você, Haroldo, que você faz para resistir às tentações da onça? Pronto, te vira.
Bom, então eu acho que essa resposta já são as considerações finais. Então eu acho que existe um grande equívoco, sobretudo no movimento espírita, quando a gente começa a acreditar que não tem uma onça. Então hoje, graças a Deus, eu acho que a principal coisa que a gente tem que fazer é essa. Hoje eu tenho consciência de que eu tenho uma onça muito feroz. Muito feroz. E se não fosse a doutrina espírita, nossa, misericórdia, eu estava devastando vidas. Devastando. Porque o vaso escolhido do Cristo no primeiro século foi um assassino de cristãos. É porque quando Jesus escolhe uma pessoa, a onça vem junto. A onça faz parte do pacote. Tem gente que quer relacionar com as pessoas, mas não quer a onça. Então não relacione. Não é? Então, ter consciência da sua onça e das manhas da sua onça. Eu acho isso fundamental, porque senão você vai ser uma pessoa ingênua entrando em situações das quais você não consegue sair. Então, eu sei hoje o que eu não tenho força para resistir. Eu acho que esse é o elemento fundamental. Então, eu sei que, assim, se eu entrar nessa situação, eu não saio. Eu não tenho força. A onça me come. Então, o que eu faço? Eu nem olho. Eu evito. Não há nenhum mal nisso. Não há nenhum problema disso. Nenhum problema. Então, identificar quais são as situações das quais você não consegue sair. Então não entra nelas. Não brinca. Não cutuca sua onça com vara curta. Não cutuca. Então, identificou isso? Eu sei. Agora, o que é para mim não é para você. Talvez a sua maior fraqueza seja a área que eu sou mais forte. E talvez a área que você é mais forte seja a área que eu sou mais fraco. Não importa. Eu não estou evoluindo para você, você não está evoluindo para mim, evolução é individual. Então eu tenho que dar conta da minha vida. Não é? Por isso que eu sempre gosto de dizer, a primeira campanha da vida é, cada um cuida da sua. Você identifica suas fraquezas, porque tem gente que está muito preocupado com a vida dos outros e está desatento com relação à sua própria fraqueza. Então, identificar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e aí eu vou dizer, porque isso eu aprendi com Paulo. Eu aprendi nas cartas de Paulo. Tem determinados momentos que nós não temos força com a onça. A onça é mais forte. A onça é mais forte. Nessas horas, você tem que pedir ajuda para Deus. Então, eu estou convencido de que ninguém evolui sem a ajuda de Deus. Essa história de que eu faço a minha evolução, eu construo, isso é balela. Você tem que fazer seu esforço, você tem que ter sua disciplina, você tem que fazer a sua parte, mas você precisa da ajuda de Deus. E como é que Deus te ajuda? Ele coloca pessoas na sua vida. Está aí a Geio Luiz, não é? Pessoas importantes que passaram para a minha vida, pessoas importantes que estão na minha vida hoje.
a minha esposa Priscila, meus filhos, pessoas que eu amo e que estão ali. Deus ajuda através das circunstâncias. Das circunstâncias. E nem sempre as circunstâncias que Deus coloca na nossa vida são agradáveis. Porque às vezes o objetivo de Deus é desagradar a onça. E como que eu fico receptivo a Deus? Oração. Oração. Eu não conheço outra maneira. Mas para orar, antes eu preciso aprender a fazer silêncio. Porque tem gente que ora assim: Pai nosso, está no céu, santificado. Onde que eu pus o guardanapo mesmo? Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Meu Deus, não respondeu o zap aqui. Jesus amado. Venha a nós o teu reino. Isso não é oração. Isso não é oração. Oração precisa de um recolhimento profundo. Precisa criar uma conexão. E aí, o que você vai receber na oração? Você acha que Deus vai falar com você? Não. Deus não vai falar com você. O que acontece na oração? Acontece na oração assim: você acordou. Foi para o café. Tapioca. Bolinho de tapioca. O café. Pão de queijo. Está tudo bom. Mas você está com uma tristeza que nem você sabe o que é. Cara, não estou com tristeza. Estou com angústia. Fulano, olha essa tapioca aqui. Mas está tudo bom. Então por que eu estou triste? Aí o que você faz? Ora. E ora. De repente, acabou a tristeza. Acabou a angústia. Foi você que tirou? Você que tirou? Que você que tirou? Se deixar você vai afundar na tristeza. Você não tem força para sair disso. Então peça ajuda. Mas eu não estou conseguindo orar. Então vem para o grupo, vai tomar passe, tomar água frutificada. Procura atendimento fraterno. Procura ajuda. Aí você vai receber ajuda para cuidar de sua onça. Sabe por quê? Porque às vezes você está com 43 anos. 43 anos foi a idade que você suicidou no ano 750. E esse registro do suicídio está no seu psiquismo. E agora que você fez 43 anos, ativou esse registro. E você está sentindo uma tristeza que você não sabe explicar. Aí você está com 36 anos. 36 anos, você está num novo emprego. Só que nesse emprego, tem uma pessoa lá, que é uma pessoa que você teve uma experiência tenebrosa com ela na época do Império Romano. Vocês voltaram a encontrar agora em Macapá. Aí o primeiro dia de trabalho, você entrou no trabalho, você entrou em contato com o magnetismo dessa pessoa. O magnetismo dessa pessoa ativou a memória da época do Império Romano. E agora você não consegue mais dormir. Você está angustiado. Você está tendo insônia. Percebeu, gente? Percebeu? É assim que funciona. Ou você completou 42. 42 anos é o ano que na sua programação espiritual
você vai passar por uma expiação profunda que você programou. E você sabe que é com 42 anos, então você está angustiado, porque você sabe que agora chegou a hora da expiação. Então você vai orar, você vai silenciar, porque sozinho você não vai dar conta. Sozinho você não vai dar conta. É por isso que nós estamos gravando isso aqui. É por isso que nós estamos fazendo sacrifício e pondo tudo isso no YouTube. E é por isso que semana que vem vai entrar um programa no canal do YouTube de orações todo dia, 6 e 5 da manhã, eu vou postar uma oração psicografada pelo Chico. Eu vou ler uma oração e a oração vai estar disponível. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa, eu já passei por situações nessa vida, e os amigos que estão aqui sabem disso, eles acompanharam. Eu passei por situações que eu tinha certeza que eu não ia sair. Só que tem uma coisa, gente. Foi na mais profunda fragilidade, foi na mais profunda dor que eu pude sentir a força da doutrina espírita na minha vida. E a força do Evangelho. E eu pude ser tirado das cinzas, ser arrancado das cinzas, não com minhas forças. E é assim que funciona. Uma hora a gente está dando, mas tem uma hora que a gente recebe. Porque o espírita gosta muito de falar de caridade, mas ele fazendo caridade. Já viram espírita falando de caridade? Ele fala assim: caridade, eu vou doar a sopa. Agora imagina você tendo que entrar na fila e receber a sopa. A gente adora falar de caridade, você dando o agasalho. Agora imagina você precisando pedir o agasalho. A gente adora falar em caridade, você dando conselho na assistência espiritual. Imagina você tendo que ir pegar conselho na assistência espiritual. A caridade tem dois lados. Tem o lado de quem recebe e tem o lado de quem dá. E Deus nos coloca nos dois lados. E graças a Deus, eu experimentei o outro lado, o lado de quem recebe, para aprender a dar melhor, com mais humildade, com mais gratidão a Deus. Não para com isso. Para com esse negócio de super-homem e Mulher Maravilha. Peça ajuda. Peça ajuda. A onça não é para desanimar ninguém, não. A onça só é domada o dia que você se torna um espírito puro. Aí a onça está domada. Até lá ela pode te vencer. Então eu vou terminar com a historinha do Santo Antônio. Santo Antão, grande padre do deserto. Santo Antão passou 30 anos no deserto orando, e ele dizia assim: não existe lugar mais tumultuado do que o silêncio da minha alma. Toda vez que eu entro em silêncio para orar, um tumulto de memória, de lembrança, de mágoa, de ressentimento, de pensamento me assaltam. O lugar mais movimentado é quando eu paro e fico em silêncio. E ele ficou 30 anos. 30 anos.
E diz a lenda, porque isso é uma linguagem simbólica, uma parábola, que todo dia o diabo vinha. Quem que é o diabo? A onça. O diabo não é uma pessoa, gente, o diabo é você. É sua onça. Então todo dia o diabo vinha e tentava ele. Com tudo, todas as áreas da vida. E ele firme. Aí um dia o diabo chegou, tentou, fez de tudo, fez um mix, né? Um pacote com todos os canais. Uma maratona Netflix. Tudo. Ação, drama. Não deu certo. Aí o diabo falou assim: Santo Antônio, com você não tem jeito mesmo não. Virou as costas e foi indo embora. A hora que o Santo Antônio viu o diabo indo embora, ele ajoelhou e falou assim: meu Deus, agora eu sou um santo. Aí o diabo: opa, tem uma chance.